Olá, querido em Cristo, que a graça de Deus seja abundante em sua vida. Eu sou o pastor Carlos Figueiredo, professor de teologia, seu amigo, e é sempre prazeroso compartilhar conteúdo bíblico com você. Esse espaço aqui, você é sabedor de que é um espaço de conteúdo bíblico, teológico e filosófico, e é um espaço democrático. Aqui não existe intolerância religiosa. Aqui se respeita a diversidade de pensamento religioso, a liberdade de expressão religiosa. É um espaço que visa abençoar a sua vida com o conhecimento. Você fez uma série de perguntas sobre um método alegorista de interpretar a Bíblia. Olha, eu diria que esta alegorização da Bíblia tem os pontos negativos e os pontos positivos. Você sabia que o alegorismo, ou este método alegorista de interpretar a Bíblia, tem as suas origens no filonismo? O filonismo é um conjunto de ideias desenvolvidas por um judeu rabínico, lá do período helenístico. Ele foi de 20 a.C. a 50 depois de Cristo. Filo de Alexandria. Filo foi um representante da escola alegorista de Alexandria, porque no primeiro século tinham duas escolas, que eram majoritárias, a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. Antioquia era ao contrário de Alexandria, o seu método de interpretar era o literalista. Paulo frequentou essas duas escolas, então, obviamente, ele aprendeu a interpretar texto bíblico tanto literalmente quanto alegoricamente. Filo de Alexandria foi um representante da escola de Alexandria. Ele foi um expoente. E ele foi um precursor, o precursor da hermenêutica bíblica alegorista. Filo foi um pensador platônico. Ele foi o primeiro pensador desse período helenístico a utilizar elementos da filosofia grega, mais precisamente do pensamento platônico, para desenvolver a sua teologia. A teologia é alegorista. Filo fez a helenização do cristianismo. Ele conciliou o pensamento teológico ao pensamento filosófico. Ele fez essa conciliação da cultura grega com a cultura judaico-cristã. Olha, o pensamento de Filo, ele esteve presente em todos os períodos da história. Ele esteve presente lá no período da patrística, entre os pais apostólicos. Aquele Clemente de Alexandria, ele adotou o método alegorista de Filo de Alexandria. Aquele outro pai da igreja, que foi o Orígenes de Alexandria. Orígenes, ele foi o primeiro cristão filósofo. Ele foi o precursor da teologia sistemática. E Orígenes de Alexandria, ele se reportou ao pensamento de Filo. Ele utilizou elementos da teologia e filosofia de Filo para desenvolver a sua teologia. Já Agostinho de Hipona, ou Agostinho de Tagaste, lá no quarto século, ele foi um pensador platônico, então, obviamente, ele conheceu profundamente a filosofia e teologia de Filo de Alexandria. Daí é que surge o neoplatonismo e o filonismo. Agora, qual é mesmo o método hermenêutico de Filo? Olha, Filo diz que
por trás do texto bíblico, do texto imediato e literal, existe um significado oculto. Filo, ele se inspirou no dualismo platônico. E para Platão, este mundo sensível, é um mundo das sombras, dos reflexos, das representações do mundo das ideias, do mundo inteligível. Aí Filo dizia o seguinte, que a letra não importa, que a letra é somente uma sombra, é somente uma representação. Aí observa o perigo de utilizar este método alegorista. Você observa aí que existem distorções quase que imperceptíveis, distorções que são inobserváveis ao leitor, ao observador, ao intérprete do texto. Porque se a letra não tem importância, aí o leitor vai dar o significado que ele quer. Aí isso não é uma exégese, aí isso implica numa exégese, que ele está impondo no texto as suas ideias. Então, para Filo, a letra é uma sombra, é um reflexo, mas existe um significado oculto e místico. Aí o leitor tem que fazer uma leitura intuitiva e esotérica do texto, porque a eficácia da leitura está exatamente na intuição. Filo ensinou que existe dois tipos de verdade, a verdade de razão e a verdade de fé. E essas duas verdades são divinas. A verdade de razão está na superficialidade do texto. Isso está explícita no texto. Aí o leitor que faz uma leitura externa do texto, esse leitor só tem acesso à verdade de razão. Agora, a verdade de fé ela não está explícita no texto, ela está oculta no texto. Aí é preciso fazer essa leitura, buscando por trás da letra um significado oculto. Um significado oculto. Então veja o perigo, né, de utilizar este método hermenêutico de Filo de Alexandria, o método alegorista. Olha, Filo diz que o homem é uma tricotomia. O homem tem um corpo biológico, tem uma alma intelectiva, uma alma racional, mas esta alma é mortal. Então ele precisa transcender a si mesmo, porque ele tem uma outra dimensão, que é a dimensão do espírito. Então transcender a si, nessa concepção de Filo, é sair dessa dimensão mortal para uma dimensão imortal. Dimensão mortal para uma dimensão imortal. E ler o texto bíblico nessa dimensão. Entendeu? E ler o texto bíblico nessa dimensão. Olha, esta filosofia e teologia de Filo esteve presente também nos dias atuais, ou está presente nos dias atuais. Só que tem aí um agravante. É que o pregador alegorista, ele usa de exacerbação. Ele vai ao extremo. O pregador alegorista, quando ele vai pregar, ele pega um texto da Bíblia, ele abre a Bíblia e faz uma leitura do texto, despreza a literalidade do texto, a historicidade dos fatos. Ele busca sempre um significado oculto por trás da letra, por trás do texto imediato. E ele interpreta o texto alegoricamente. E ao alegorizar, aí vem o extremo. Ele demoniza tudo, ele espiritualiza tudo, ele condena todo mundo, ele procura colocar sentimento de culpa nas pessoas. O pregador alegorista, aquele mais extremado, durante a exposição do texto, ele entra sempre num estado de transe ou de êxtase religioso.
ele sai desse estado aqui de racionalidade, esse estado de sobriedade, de lucidez, para um estado de consciência alterado. Aí ele entra em transe, ele entra em êxtase, e transforma o culto, que Paulo chama de culto racional, que é o culto com inteligência, é um culto com discernimento, este é o culto racional. Então o pregador alegorista, ele sempre procura transformar o culto racional num ritual xamânico, numa histeria coletiva, numa manifestação coletiva de insanidade mental. Então o pregador alegorista é perigoso. É perigoso. Já o pregador literalista, não. Ele toma o texto sempre no sentido literal. Ele debruça sobre o texto. Ele faz uma investigação meticulosa do texto e de todos os contextos. Contexto simples, contexto remoto e contexto histórico. E eles se reportam até ao contexto linguístico, a língua original em que foi escrito o texto. Aí esse pregador faz uma pregação genuinamente bíblica e essa pregação abençoa o pecador. Ela leva o pecador a se converter. O pregador literalista geralmente é alguém que tem formação acadêmica na área teológica, é alguém emocionalmente equilibrado, de uma certa maturidade espiritual. Esse precisa ser mais valorizado. Agora, o pregador alegorista é diferente. Ele geralmente não tem formação acadêmica na área teológica. Ele é alguém desequilibrado emocionalmente, imaturo espiritualmente. Esse não sabe fazer uma hermenêutica do texto e nem uma exégese. Paulo diz que uma das características do obreiro é manusear bem a palavra da verdade. E o que significa manusear bem a palavra da verdade? É interpretar bem o texto e aplicar bem o texto. Aí envolve as duas ciências, né? A hermenêutica, que é a interpretação, e a exégese, que é a exposição do texto. Então a Igreja de Cristo precisa criar mecanismo de defesa contra esses pregadores alegoristas, que eles não pregam Bíblia, eles não conhecem Bíblia. O forte dele é o emocionalismo, é o sensacionalismo, é o barulho, é o cair, é o pular. Já o pregador literalista, não, esse é diferente. Esse sabe fazer uma hermenêutica, esse sabe fazer uma exégese do texto. Então é preciso criar mecanismo de defesa contra esses alegoristas e explorar mais os pregadores literalistas.